Estava eu fazendo uma live sobre desejo e um homem passou 10 minutos arrotando para tentar me calar. E não, isso não é só falta de educação. Longe disso. Enquanto eu explicava como o desejo estrutura a vida, a psique, como ele nos motiva, o desejo nos motiva, ele, o homem, interrompia, confundia desejo com sexo e me sexualizava. E fazia barulhos do corpo, sabe? Para quebrar a minha fala. Isso aqui é um caso perfeito para entender o que está por trás desse tipo de comportamento. Já que a psicanálise, ela pode explicar para nós tudo e qualquer coisa, principalmente nos explicar referentes sobre os comportamentos, eu decidi não me calar, mas também não criticar. Porque é fácil criticar, mas analisar os fatos, eu acredito que seja muito mais vantajoso para todos nós. Eu não sei aonde que essa conversa vai nos levar. Eu estou apenas aqui tentando elucidar, né, fatos cotidianos para transformar ele numa análise pessoal. Na psicologia, desde Sigmund Freud até Jacques Lacan e tantos outros psicanalistas, a gente desenvolve um conhecimento que fala sobre uma coisa básica, que o desejo, ele precisa de linguagem. Quando o sujeito ele não consegue sustentar o desejo em palavras, ele age. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ele não dialogava. Ele invadia o espaço alheio. Ele não sustentava. Ele provocava. Ele não compreendia. Ele reduzia a sexo aquilo que eu estava incomodando. E isso não é desejo. Isso é descarga. E aí você me pergunta, mas o que o estava incomodando ao ponto dele reagir dessa forma? Agora, presta muito atenção nisso. Ele usava o corpo para atrapalhar. De que forma? O arroto. Ele repetia, não aleatoriamente. Ele repetia variadamente nos momentos em que ele sabia que conseguiria atrapalhar o meu raciocínio. E isso é uma regressão. Afinal de contas, um homem, lá entre os seus 20 e poucos e 30 anos, está agindo assim perante todo mundo, sabendo que estava online, ao vivo, e que qualquer pessoa poderia ouvi-lo. Não só a pessoa que ele queria provocar, mas qualquer pessoa que ali estivesse. O Winnicott, ele fala muito sobre a criança. E ele diz alguma coisa parecida com isso. Quando o adulto ele não consegue existir na sustentação da fala, da linguagem, ele volta para o corpo. Esse adulto infantilizado, certo? Por quê? Qualquer adulto, ele consegue trabalhar essa situação de existir ou deixar de existir em algum lugar, certo? Mas houve um momento em que não precisava estar ali. Esteve porque quis. Mas, ainda assim, esse adulto usou o seu comportamento infantil para existir num ambiente em que ele poderia apenas ter passado. Se não fosse de interesse dele o que estava sendo falado, e lembre-se que nós estávamos falando sobre os desejos. E é importante que a gente não fique só no fato e também não fique tão superficial. Pois, o que incomodou este indivíduo foi o que se falava, quem falava, como se falava? Boa pergunta. Existe aí uma outra camada, uma camada narcisista. Com base em Kohut, nós podemos dizer que Hans Kohut, ele diria que quando a pessoa ela não é vista, ela não suporta. E na verdade, em algum momento essa pessoa ela não foi respondida. E aí ela aumentou o comportamento, ela não teve controle, ou seja, ela tentou desestabilizar uma pessoa e não conseguiu.
Ou pelo menos acreditou que não conseguiu. E aí, como ele não virou o centro, ele tentou virar o caos. Ouça isso. Emocional. E isso é muito comum quando a pessoa sofre de depressão, né? Falta aquele prazer, né, de existir, que é a anedonia, a falta de motivação, a sensação de vazio. Aqui não significa que o desejo morreu. Ele ainda existe. Só que ele está desligado porque a sua energia psíquica está fraca. Então, pensa no desejo como uma pilha. Saúde. Que Deus te abençoe. Boa noite. Graças a Deus. E você? Tô fazendo aqui uma live sobre desejos, tá? Tô falando sobre psicanalista. Olha, com certeza é para pessoas que não querem ouvir. Se alguém quiser saber e conhecer um pouco sobre os desejos, como é que os desejos nascem. Eu tô perguntando aqui o porquê que você tá olhando pro outro lado, vai pegar pra cá. Ah, tá, porque eu tenho 3 câmeras aqui. Tô gravando para outras câmeras também. Então, fico mais ou menos. Tá? Então, tá falando sobre desejos. A live é sobre o desejo. Como que o desejo forma uma pessoa saudável. Dá para perceber que ele não queria conversar. Ele queria dominar o ambiente. Agora, vamos ser diretos. Quando uma mulher está em posição de fala, alguns homens, eles não querem escutar. E muitas vezes, muito menos ver. Com base no que Judith Butler falaria, eles, quando não conseguem dominar uma mulher, eles quem? Os misóginos. Quando eles não conseguem dominar uma mulher, eles interrompem, ridicularizam, sexualizam e, quando possível, atacam. Quando este indivíduo ele não conseguiu lidar com o que eu dizia, ele tentou me transformar em objeto. E vocês se lembram? Se não se lembram, se não assistiu, assista o vídeo sobre coisificação. Ele fala sobre quando alguém acredita que tem um poder tão grande, tão maior do que ele realmente obtém, ele coisifica, objetifica uma pessoa. E a coisificação faz com que esta pessoa coisificada, objetivada, ela possa ser manipulada ao bel prazer deste que se encontra, né, que se acredita em posição de tal, de controlar, de dominar, de construir e destruir. Aqui, nós não devemos também ficar apenas na camada da misoginia. E olha que isto é um palpite. Aqui eu estou falando do que realmente levaria uma pessoa adulta entrar numa live pública que, pelo que eu vi, não o chamou a atenção, ou seja, não era do seu agrado o que estava sendo dito, e tentar, então, desestabilizar, ridicularizar e até sexualizar, né? Aqui entra uma camada que muita gente talvez prefira não ver. Mas quem estava falando não era apenas uma mulher. Eu estava ali como mulher, mas também estava como autoridade. E ainda mais, uma mulher de pele preta. Tenta colocar na mesma frase mulher, preta e autoridade. Muita gente vai querer derrubar a autoridade. E, de certa forma, quando esta pessoa ela inicia ali, arrotando para que eu me desestabilizasse, ela estava ali diminuindo a minha autoridade, demonstrando que a minha autoridade como psicanalista era passível de uma situação como essa. Ele poderia ter latido, ele poderia ter falado apenas só para atrapalhar, feito perguntas, mas ele entra com um arroto. E aí a gente tem que analisar o que significa o arroto, né? Geralmente, quando ele é involuntário, é quando você se alimentou demais de algo que já te encheu, então você começa involuntariamente a pôr aqueles gases que está sendo trabalhado para digerir aquele alimento que você recebeu para fora. Em outras palavras, quando você está cheio, satisfeito, você arrota, né? Então, se nós formos simbolizarmos o arroto, era como se eu estivesse ali enchendo. Ele estava já de bucho cheio, de saco cheio, cansado de me ouvir. Agora me diga, se você não gosta do que eu estou falando, por que você permanece? É uma boa pergunta. Uma pergunta que talvez nós não vamos saber falar, afinal de contas. Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei quem é. Eu nunca ouvi. Apenas ouvi a sua demonstração de insatisfação em forma de arroto. Eu vi a sua agressão
em forma de palavras e sentir a sua objetificação em forma de atos. Quando ele usa o meu corpo negro para sexualizar uma conversa que ele distorceu. Pois quando eu estava falando em desejo, eu não estava falando em sexo. Mas ele ouviu sexo no lugar de desejo. Uma autoridade negra. Quando essas camadas todas, elas se somam, o desrespeito também se intensifica. Afinal de contas, por que desrespeitar alguém que está trabalhando? Qual o motivo? Misoginia? O assunto não era interessante? Era uma mulher que estava falando? Era uma negra? Eu não suporto análise psicológica? Sempre tem alguma coisa. Porque ele não precisava se fazer falar. Bastava ele utilizar o dedinho e passar para outra live. Graças a Deus, hoje, as redes sociais nos dá esse direito. Mas ao invés dele simplesmente não gostar do que eu estou falando, passar e sair, e isso seria apenas um momento aleatório, não. Este homem se aproveita do fato de não ter rosto, não ter identidade e se esconder atrás de uma rede social e tenta reduzir, sexualizar. Ele tenta desconectar a atenção dos outros. Quando ele me desrespeita, que estou trabalhando, ele também desrespeita as outras pessoas que pararam ali para me ouvir. Isso não é aleatório. Isso é uma estrutura. Isso é uma tentativa de domínio. E tem mais uma coisa sutil aqui. Ele tenta o tempo inteiro me fazer olhar para ele. Ou seja, quando ele se incomoda comigo, escuta. Ou uma pessoa doentia. Eu tenho muito desejo sexual, isso é bastante mentira. Não, o sexo é uma coisa muito saudável. Eu, particularmente, acredito que a falta de sexo pode até ser uma coisa patológica. Mas... E quem é sexual? Então, por isso que ele pode ser considerado uma coisa patológica. Porque o assexual, ele não precisa de sexo, tá? A energia dele não precisa ser reposta através do sexo. Mas a maioria das pessoas precisam. O sexo é uma coisa que renova a energia, que troca a energia. Então, é algo muito salutar para que a gente tenha uma vida boa. Quem nunca, né? Depois de uma noite maravilhosa de sexo, não acabou conseguindo trabalhar bem, mesmo as coisas dando errado, a pessoa encara as coisas de uma maneira maravilhosa, né? Então, sim, o sexo é muito saudável. Eu, particularmente, gosto muito. Pois é, eu também gosto muito. Então. A gente podia marcar de fazer, né? Querido, aí seria impossível, tá? Até porque sou uma mulher casada e eu gosto tanto de mulher quanto você, acredito. Tá bom? Podemos continuar a live aqui? Convido você a explicar um pouco mais. Eu estou falando pro lado que eu quiser, porque como eu disse, eu tô com várias câmeras aqui e, lógico, as câmeras elas estão cada uma em um lugar. Entendi, né? Tá bom? Tá bom. Obrigada. Ele pede insistentemente e se incomoda quando eu não estou olhando diretamente para a câmera. Isso me dá a entender que ele acreditava que ao olhar para a câmera, eu estava olhando para ele. E ou ele queria me mostrar submissa, tipo, olha para mim, me obrigando a olhar, ou ele queria que eu o reconhecesse de alguma forma maior que ele. Bom, de qualquer forma, qualquer uma dessas questões acaba ficando na mesma, né? Olhar para a câmera não me mostrava um ser humano. Me mostrava uma foto, uma simbolização masculina, mas não me identificava um ser. Ele não estava de câmera aberta. Ele estava com uma foto ali. E mesmo assim ele tenta me controlar, me pedindo para olhar várias vezes para a câmera. E se incomodando pelo fato de eu olhar para as outras câmeras, como eu estava fazendo naquele momento, que tinha algumas câmeras em locais diferentes. Quem não consegue existir na própria identidade precisa forçar o outro a validá-lo. Vocês sentem isso? Vocês percebem na fala dele e no incômodo de não estar olhando diretamente para a câmera, lhe passava? Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem perceber essas nuances na fala? E segundo um estudo sobre o mundo da internet, ele diz que a internet permite isso. Sem consequências imediatas, as pessoas elas perdem o limite e o freio. Com certeza, esta pessoa, se talvez me visse num auditório ou ao vivo, ele não faria isso. Mas como ele estava escondido atrás de uma fortaleza, né? Ele poderia estar ao meu lado, na casa de baixo, na casa de cima, ou na minha rua, ou do outro lado do continente. Mas ele estava ali sob a proteção da internet. E aqui está um ponto muito importante. A internet
não só cria esse tipo de posicionamento, ele também revela, né? Talvez um homem não tivesse a coragem de colocar uma mulher numa situação dessa, ele estando ao vivo, ali perante muitas pessoas. Mas como ele estava anônimo, ele passa a ter essa coragem. E ele tentou me tirar do meu lugar de fala. Mas ele só mostrou exatamente o que eu já venho explicando desde o começo. Ele tinha um desejo de fazer barulho, de invadir e de desrespeitar. Mas esse interesse de fazer barulho, ele me chama muito mais atenção. Porque ele poderia estar utilizando essa capacidade, né? Essa falta de vergonha, esta liberdade poética, está fazendo a sua própria live, está fazendo o seu próprio conteúdo. Mas ao invés dele construir, dele ter o desejo de construir o seu próprio conteúdo, o desejo dele foi de destruir o conteúdo de quem estava fazendo. E aí, uma incapacidade total. Eu diria, com licença poética, que sem sombra de dúvidas, este ser humano é uma dessas pessoas incapazes. Adulto, infantilizado, desempregado, que mora com a mãe. O que nós chamaríamos, se estivéssemos falando entre amigos, o que não que vocês não sejam meus amigos, mas se eu estivesse ali contando essa história, não para vocês, mas para um amigo chegado aqui no meu lar, eu diria um vagabundo. Esse desejo de desconstruir, de desclassificar, de bestificar o outro que está tentando, é uma demonstração de incompetência. E o que aparece não é só um desejo e nem só um descontrole, mas é o desejo de controlar aquele que parece ser maior. Sabe? Aquela megalomania que a pessoa, ela acredita que alguém está ali melhor ou maior ou em situação mais, numa situação mais abrangente que a dele, então ele tenta controlar isso para não olhar para a sua própria vida. Porque os desejos, eles aparecem para nos guiar e não para destruir o outro. Quando ele aparece para destruir aquele que está tentando, que está fazendo, com certeza ele esconde uma outra camada mais profunda e que para falar sobre isso com absoluta certeza eu teria que conhecer este ser humano, que eu realmente espero nunca mais ouvir na minha vida. Mas ainda que eu ouça, que eu veja, eu gostaria que dessa vez, quando ele tivesse um desejo, que ele pudesse sustentar esse desejo de uma maneira mais adulta. E a psicanálise, ela pode fazer isso através de conversas, para a gente descobrir por que é que eu o incomodava tanto. E quem, com certeza, não consegue controlar os seus impulsos infantis, ele não sabe sustentar a sua contradição, né? Quando ele está, alguma coisa estava ali contradizendo, estava ali atrapalhando, estava ali tirando do eixo, em vez dele controlar e sustentar em palavras uma discórdia, uma discordância, ele invade. E ele invade, a princípio, com barulhos corporais. Ele usa um corpo adulto se utilizando de uma reação infantil, que é o arroto. O arroto provocado. Mateus. Então, pode acontecer de ter um empotamento emocional, né? Que é muito comum nos quadros de depressão. A pessoa acaba não tendo, ela perde o desejo e o prazer, né? De ter as coisas, ela perde a motivação. Uma pessoa deprimida, quando ela perde o desejo de viver, ela perde a motivação de viver, ela sente aquele vazio, parece dar a impressão a essa pessoa que o desejo dela morreu, mas não morreu. Ele só está desligado porque a sua energia, a energia vital dessa pessoa está pouca. Então, vamos pensar nos desejos como se fosse uma pilha. Quando nós temos uma pilha ali que descarregou, a gente precisa recarregar se ela for recarregável. E os desejos, eles são recarregáveis. No momento em que, por exemplo, eu não tenho eletricidade para recarregar minha pilha, pode ser que a minha pilha seja desligada. E não ter essa eletricidade para estar carregando pode ser chamado de depressão, que é um fato que pode fazer parecer que os nossos desejos morreram, mas eles não morreram, não. Né? A vida, ela passa a ser automática se a pessoa, ela vive no modo do tanto faz, do qualquer coisa serve, do não sei o que eu quero. E isso não é ausência de desejo, gente. Isso é uma desconexão com o desejo. E é aí que a gente fala, nunca vai haver um problema de desejo patológico. Ele não queria diálogo, em hipótese nenhuma. Ele queria poder. Ele queria ignorar o que estava sendo dito e tomar o controle que estava na minha mão pelo fato de eu ser a pessoa que estava criando o conteúdo naquela live. Quando ele não consegue competir comigo, com a fala, ele tenta me reduzir com o barulho. Como eu disse, a internet ela não cria, ela apenas revela. E revela aí uma situação
psicológica, patologicamente, que pode ser patologicamente estudada. Infelizmente, nós não podemos explicar todas as coisas, mas esta é uma demonstração de que nós precisamos muito, 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 muito cuidar da nossa mente. Descobrir a origem dos nossos problemas pessoais. E a dor deste homem invadiu a vida de encontro com a vida de alguém que nunca cruzou a vida dele, mas o incomodou demais, ao ponto dele descer da capacidade humana e adulta para reações infantilizadas, sexualizadas, misóginas e preconceituosas. Fica a dica. Se você tem uma dor, trabalhe essa dor. Cresça, desenvolva, ressignifique, mas não fique aí parado, porque o que ele fez com uma pessoa online, ele pode fazer pior quando ele estiver cara a cara com alguém que ele acredite, que mereça ser desestabilizado como ele tentou me desestabilizar. Meu nome é Keller Damasceno. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista e eu trabalho aqui nas redes sociais tentando falar da mente sem filtro, tentando popularizar uma ideia de que a mente merece tanto cuidado quanto o corpo. Que nós sejamos saudáveis de mente e corpo. E eu diria mais. Eu diria que se nós tivéssemos que escolher entre cuidar da mente e do corpo, eu diria que a mente ela merece um olhar especial, uma prioridade. Porque é através da mente que nós comandamos o corpo, as nossas ações, a nossa saúde. E eu convido vocês a se inscreverem no canal, a assistir mais vídeos que possa estar ali nos ajudando a conhecer a gente um pouquinho mais de uma forma mais profunda. Se você ficou até aqui, que você, por favor, deixe um like, um coraçãozinho, comente, compactue comigo esta minha, como que eu posso dizer, esta minha reação, né, sobre um fato e continuemos cuidando da mente e do corpo. Um beijo e até a próxima, gente.